Estejam orando porque eu não prego desde 2010. Que receio. E vamos começar então abrindo em Colossenses 2, versículo 6. Obrigado. Thank you. Vou tomar aquele aqui. Valeu, Gugu. Versículo 6. Versão NVI, porque eu já estive aí atrás e sei que é terrível não dizerem a versão da Bíblia. Vou ler do 6 até o 8. Minha intenção era massacrá-los, seria ler do 6 até o capítulo 3, no versículo 10, mas eu acho que é texto demais. Todos acharam? Amém. Então tá. Colossenses 2, versículo 6 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Amém? Baixar nossas cabeças então e orar, para pedir para que Deus conduza todo esse momento e que a palavra dele possa entrar nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir aqui que tu possa conduzir essa palavra hoje, que não sejam palavras com persuasão, com questões humanas, que não seja absolutamente nada da minha vida, mas que eu seja simplesmente um instrumento teu, né, para que possa manifestar aquilo que é a tua vontade aqui na igreja local. É o que eu te peço. Abençoa os meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, a igreja de Colossos, ela vivia um cenário que é um pouco complexo. Era uma igreja que foi criada não diretamente por Paulo, mas por intermédio dele, se não me falha a memória, Epáfras, que fez ali o trabalho. E aí, através desse contexto, e naquela localidade, era uma cidade muito, mas muito próspera, né, que era uma cidade como se fosse um centro comercial, mas a partir do momento que houve um desvio, uma construção de uma outra estrada, passou-se a ter uma diminuição da circulação de pessoas, e isso acabou acarretando em um esquecimento daquela cidade. Então, daí a cidade ao lado, Laodiceia, começou a ficar mais conhecida, ela começou a ficar mais frequentada, e forçosamente aquela cidade de Colossos, ela acabou ficando povoada sempre pelas mesmas pessoas, e aí isso acabou fazendo com que ela fosse frequentada por gentios, mas também por judeus. E isso acabou acarretando num problema bem grande, que foi o quê? Que foi a complexidade da criação de novos conceitos, que casualmente a gente usa dizer que são heresias, que são conceitos que são contrários às verdades da palavra de Deus. E esses conceitos acabaram tirando a centralidade do Evangelho o Evangelho de Cristo, e levaram a práticas humanas, a questões do dia a dia, e isso acabou fazendo com que as verdades de Cristo acabassem ficando secundárias. Por quê? Porque as pessoas acabavam abraçando essas duas filosofias e acabavam abraçando essas outras linhas. E ao abraçar essas outras linhas, essas duas filosofias, acarretava no engano. E a nossa luta, como um povo de Deus, tem alguém aqui que não é convertido, que nunca aceitou, recebeu o Senhor, tudo mais, tal, tudo certinho, tudo nosso, então, né? Isso aí. E esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é levar o verdadeiro Evangelho.
Essa é a função da igreja. A função da igreja não é muitas vezes falar daquilo que ela pensa, daquilo que ela entende, e por isso que muitas vezes a gente tem uma série de distorções acerca daquilo que é a verdade plena. E essa verdade, muitas vezes, quando a gente traz, muitas vezes ela fica como o amor citado lá em 1 Coríntios 13. Então, muitas vezes a gente faz as coisas, mas parece que não é... A gente fala a palavra, mas parece como um metal que soa, um sino que retine. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está arraigado naquilo que é a verdade. E levando em consideração que esse texto de 1 Coríntios ele fala que, inclusive, a pessoa pode até lançar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, isso não vai ter absolutamente nada. Esse amor está falando de piedade e caridade. Esse amor está falando de algo que é o quê? Que somente Deus pode nos dar. Somente a presença do Espírito Santo pode nos dar. E a gente precisa, urgentemente, nos dar conta que existem muitos conceitos entrando para dentro da nossa realidade cristã, que estão sim corrompendo, né, os bons princípios, os valores que nós temos. E a gente tem que nos dar por conta disso e nós temos que batalhar por isso. Tanto é verdade, se vocês forem ler a carta de Judas, ele queria ter ali uma experiência com o povo, falar sobre a fé que era comum e tudo mais, mas ele se sentiu impedido de fazer isso justamente por quê? Porque dentro do contexto daquela igreja, entraram-se falsos mestres, ensinando coisas erradas. Então, a nossa luta, além de ser com as coisas que são, né, de fora do reino de Deus, né, a gente tem que prestar atenção que, muitas vezes, a gente fica muito preso aos aspectos locais e a gente acaba não nos dando conta que a gente tem que perseverar na pregação do Evangelho. Agora eu lembrei, a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, contra principados e potestades. Eu estou nervoso, então, por favor, relevem, tá? Então, para falar um pouco assim daquilo que eu queria dizer, eu só contextualizei rapidinho para tentar mostrar qual era o cenário lá e qual eram as lutas naquele lugar. A luta naquele lugar existiam heresias sendo criadas justamente por causa que existia um padrão dos gentios e um padrão dos judeus. E agora eu vou mostrar a minha idade. Aí a fusão dessas duas coisas dá a heresia. Tá? E aí, justamente isso, a gente tem que prestar muita atenção para que não aconteça. Tá? E por conta dessa heresia, aí o verdadeiro amor ele fica de lado. E aí o que passa a ser observado pela igreja? Passa a ser observado tradições, passam a ser observados costumes, passam a ser observados padrões de comportamento, passam a ser observados coisas que são da esfera humana. E aí, muitas vezes, há um massacre, né, daquilo que deveria ser natural. Há um massacre do processo que deveria nos levar para o centro da vontade de Deus. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Em virtude disso, o legalismo começa a tomar conta. Então, a gente começa a observar quem lê mais a Bíblia e quem não lê, aquele que faz as coisas que não faz as coisas como deveria ser feito. Então, a gente começa a colocar uma série de pré-requisitos, uma série de questões que mensuram quem é mais espiritual e quem é menos espiritual. E isso eu invalido. E a partir do momento que eu invalido uma pessoa, isso é julgar. E aí, como eu inviabilizo essa pessoa porque eu não considero ela mais crente do que eu, automaticamente eu estou julgando. E aonde eu estiver julgando, eu estou me colocando no lugar de Deus. Então, eu tiro a centralidade do Evangelho e passo ela para aquilo que eu entendo. E aí eu vou matando as pessoas que estão ao meu redor. Então, muitas vezes o resultado, desculpa, o pessoal diz que eu sou meio duro, mas é por amor, tá? Mas muitas vezes o resultado da gente não ter muitas pessoas ao nosso redor é por conta daquilo que a gente entende do Evangelho. O Evangelho, teoricamente, era para ser o quê? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Os conceitos da vida não deveriam ser os meus conceitos, o meu entendimento acerca disso, mas sim o que a palavra fala. Porque a partir do momento que eu falo o que a palavra diz, o que vai acontecer?
Óbvio que vai acontecer transformação. Óbvio que vai acontecer o quê? Ação do Espírito Santo. Óbvio que a verdadeira vontade de Deus vai estar estabelecida naquele lugar. Mas, muitas vezes, falando do nosso cenário atual, muitas vezes a gente não gosta de uma luzinha. Essa cruz aí, essa cruz não é dos... não posso falar assim, parei. Eu ia dizer uma coisa que minhas gírias, desculpa. Mas essa cruz aí não está legal. Olha só fica azul, não pisca. E aí o outro, vou no outro lugar, outra igreja tem mais elementos e tudo mais e tal. E aí a gente acaba se prendendo a estereótipos. E muitas vezes a gente não pega aquilo que a gente deveria se prender, nos apercebermos. São as verdades do Evangelho que transformam as nossas vidas. E não somente o aspecto que, o aspecto cultural, ou então a inteligência daquele que vai trazer as coisas, olha como ele é agradável, ou como esse cara se veste bem, ou então... E aí, o grande receio que nós, que geralmente como liderança temos quando esse tipo de coisa acontece, são os equívocos, são os erros. E aí a gente perde a possibilidade de viver essa experiência maravilhosa que é o reino de Deus. E aí, ao invés da gente ir pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura, e fazendo com que o reino de Deus chegue às suas vidas, a gente não faz isso. Não, a gente fica preso porque, olha, não gostei que o Felipe não usa... Desculpa, vou te citar porque está aqui na frente, agora eu já sei porque... O Felipe não usa meia, eu não acho legal essa moda aí, sem meia e tal. Não é legal. E aí, por causa disso, eu acho que ele não é crente, porque ele fica se colocando com o padrão da moda, os padrões estéticos atuais. E tudo. Então, a gente vai mudando todas as coisas. Sendo que, na realidade, o Evangelho ele serve simplesmente para o quê? Para manifestar a necessidade que a humanidade tem de se reconciliar com Deus. Aí, essa boa nova a gente não traz. Aí, essas verdades a gente acaba deixando de lado. E aí, o que vai acontecendo? A gente não proporciona o melhor para o próximo. Por quê? Porque eu quero do meu jeito. Eu sou egoísta, eu quero do meu jeito. Claro que eu não vou dizer isso dentro do meu íntimo, mas eu quero assim, acho que é melhor assim. Assim é a forma que eu recebo, assim é a forma que é a melhor, é assim que tudo mais e tal. E aí eu não busco mais na palavra, eu não oro, eu não tenho mais vida de comunhão, eu me aparto da comunhão, aí o tripé básico para ter uma vida cristã eu jogo de lado e é óbvio que eu não vou manifestar aquilo que é de Deus. Então, para ter uma vida plena com Deus, para a gente conhecer a Deus, a gente precisa conhecê-lo através das Escrituras. A gente vai ter que ler a Bíblia. Então, a gente lê a Bíblia, a gente sabe tudo aquilo que Deus quer, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer que a gente tenha uma vida de comunhão, Ele quer que a gente tenha uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida separada, aí todos sinônimos quase. E através disso, a gente vai conseguir, dessa compreensão e dessa aceitação, a gente vai conseguir viver o que, de fato, Deus tem para nós. E quando eu viver o que, de fato, Deus tem para mim, vocês vão viver aquilo que, de fato, Deus tem para vocês. Então, se eu fico apegado a coisas desse mundo, eu fico apegado a vãs filosofias, eu fico apegado a conceitos que muitas vezes não estabelecem a verdade de Deus, o que vai acontecer? A gente não manifesta verdadeiramente a glória de Deus. E o texto, voltando aqui, saí daqui, agora voltando. O texto diz o seguinte no início: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Para viver nele é assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Um vilão para essa consciência, para a obtenção dessa consciência, é a falta de gratidão. Muitas vezes a gente não está feliz com aquilo que Deus nos deu. Só que daí a gente tem que fazer uma reflexãozinha e ela é bem simples, é simplória, mas a gente tem que fazer. Quem é que é o autor da vida? Somos nós ou é Deus? Deus, né? Vocês, quando são os outros, vocês são, Deus e tal. Pelo menos responde para me ajudar, estou meio nervoso. Tá? Então, quem é o autor da vida? Somos nós ou é Deus? Valeu, gurizada. Obrigado. Então, se ele é o autor da vida, teoricamente, ele deve saber um pouco mais
do que nós, como a gente deve tocar a nossa vida. Estou certo ou errado? Certo, né? Então, por que geralmente a gente nega isso? Por que para tomar uma decisão a gente nunca faz o básico? A gente não busca Deus em primeiro lugar, a gente não ora para tentar saber a vontade dele, para saber se aquilo perfeitamente é do interesse dele para a nossa vida ou não. Porque às vezes Deus, que é o autor da vida, e é um bom pai, e sabe o que a gente necessita, e se ele sabe o que a gente necessita, ele vai nos dar boas dádivas, certo? Perfeito. Então, às vezes, aquilo que tu perde é em nome da tua vida. E a gente fica reclamando, mas olha só, eu perdi a condição de tal, não sei o que e tal. Mas ele é o Deus do todo saber, ele é onisciente, ele sabe do que a gente necessita. Então não precisa andar preocupado com essas coisas. Porque se Deus retirou, é porque ele vai te dar uma condição melhor. Isso me lembra grande maioria daqui de vocês são jovens, muitos não têm relacionamento, isso me lembra de um momento que eu tive na minha vida que eu achava que, por fazer as coisas certas, porque está na liderança de jovens e blá, 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 e bibibli e tal, ninguém me escolhia para casar. Aí isso era um negócio que me pressionava muito. Por quê? Porque daí todo mundo estava, o Marcelzinho, firmezinho, né? Bom, o Mateus também, e ainda também, o cara tem boa aparência e tal, daí facilita mais. Ó. E aí tu vinha, até o Gledson Júnior estava, vocês não conhecem ele, mas até o Gledson já estava casado e nada. O Luquinhas já estava conhecendo a Thaís, já estava bem caminhadinho. E o cara nada, estamos aqui, senhor, nada. Mas aí o que acontece? Colocando essas questões para fora, justamente eu não estava compreendendo que Deus estava me tirando diversas possibilidades que eu estava tentando me dar. Para o quê? Para me dar aquilo que era o melhor dele para a minha vida. Só que o melhor dele para a minha vida chegou aos 28 anos de idade. Demorou, né? Mas chegou. Por quê? Porque ele sabe do que nós necessitamos. Então, mas se eu for andar segundo os padrões que eram estabelecidos e tal, e alguns padrões que são naturais até no dia a dia do nosso contexto, estavam dizendo, já está... Antigamente tinha uma regrinha que diziam que era o seguinte, passou de 28 anos na igreja, é só para dar problema. Os caras chegavam assim, sem anestesia, era ruim, cara, tu ouvir esse negócio. Tu tá ali servindo, firmezinho, aí tu escuta uma coisa dessa. Mas por que se escuta uma coisa dessa? Porque o padrão natural de quem nasce dentro da igreja é o quê? É tu não ter diversos relacionamentos, é de tu estar, graças a Deus, num lar cristão, sendo construído, edificado, entendendo sobre o que é a vida. E aí, todas essas coisas fazem e todo esse conhecimento, que é um conhecimento de Deus, faz com que a gente consiga chegar no objetivo no tempo que Ele quer. E aí, por causa disso, aparentemente, no nosso tempo natural, parece que as pessoas estão indo na tua frente e tu está ficando para trás. Mas não tem nada a ver com isso. Isso aqui, a vida cristã, ela não é uma concorrência. A gente tem que entender que Deus vai confiar o bem mais precioso no tempo presente, que é o coração um do outro. Então não dá para confiar o coração de uma pessoa qualquer que está aqui dentro, para outro que, caso ele seja irresponsável, caso ele fique se deixando levar por tudo que é dito. Por quê? Porque ele só é levado a pensar em outras coisas, é levado a vãs filosofias e a hábitos desse mundo. Por quê? Porque ele não conhece. Aí como que Deus... Olha só, se Deus é autor da vida e bom pai, se um bom pai sabe dar, se um pai natural sabe dar boas dádivas aos filhos, o que dirá Deus? Então, como que Deus, o ser supremo, autor da vida, vai confiar alguém, isso para quem está vivendo nele, tá? Porque a gente pode fazer na força do nosso braço. Mas como que Deus vai confiar o bem precioso dele, o coração de uma pessoa, a outro, sendo que ele não é comprometido? Para o quê?
para simplesmente eu me orgulhar, porque olha só, tem aqui o negócio, olha só, eu tenho isso aqui, olha só, e tudo mais. Tal. Não é só para isso. O Evangelho é muito mais do que isso. E a partir do momento em que nós o recebemos, a gente tem que entender uma coisa. Como diz ali no versículo 3, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus. Certo? Então, a gente vai dando uma avançada aqui. Deixa eu pegar aqui o versículo. Aqui. Vamos seguir adiante. Vamos ler a partir do 9 mesmo, vamos seguir adiante aqui, vamos meio expositivo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo. Desculpa, mais uma vez, eu esqueci de dizer, Colossenses 2, óbvio, tá? Versículo 10, agora eu já estou no versículo 11, vou indo para o 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então aqui nós podemos levar em consideração que existe uma série de princípios através do processo de reconhecimento que Deus nos salvou, que Jesus Cristo é o nosso cabeça. E a partir disso, chega até nós o conceito de perdão. E outra coisa que muitas vezes não é dita, existem muitas pessoas dentro do contexto cristão que não pedem mais perdão um para os outros. Então a gente recebe perdão e muitas vezes a gente não concede o perdão. Tem um monte de gente fazendo coisas para nós, o que a gente simplesmente faz? A gente se aparta. Por que a gente se aparta? Porque lá fora tu pega qualquer coaching e vai te dizer, olha, tu deve se afastar das pessoas que não fazem bem para a tua vida. Que legal, porque o nosso modelo, o nosso padrão não se afastou de nós até o último momento. E o que aconteceu com ele mesmo? Né? Aqui a gente pode ler, novamente. Cadê? Aqui. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então o autor da vida faz com que a gente vá de encontro a quem? Ao perdido. Muitas vezes o perdido é problemático. Muitas vezes o perdido é trabalhoso, não vou dizer a palavra que eu queria dizer, mas ele é uma relação complexa. E essa relação complexa é a mesma que Jesus teve conosco. Ele veio para os seus e os seus não receberam, bem pelo contrário, o crucificaram. E aí, por causa que existe um conceito, porque a gente escuta na empresa, a gente escuta na faculdade, nós escutamos nas escolas, nossos padrões sociais, nossos relacionamentos sociais muitas vezes nos pressionam a isso, a gente simplesmente deixa de lado. Só que Jesus não fez isso. E se nós somos nascidos dele, ele é o nosso cabeça. Ele é o ser pensante. Ele é o que nos instrui, ele é o que nos direciona. Não o que o meu sentimento por alguém está me proporcionando. Então, essas coisas para nós têm que ser muito claras. Quem tem a, entre aspas, graça de retirar a grandeza do Evangelho somos nós mesmos. Sabe por quê? Porque a gente não se compromete. Sabe por quê? Porque a gente não quer viver o que Deus está dizendo para a gente viver.
Então, a gente coloca os nossos sentimentos, as nossas necessidades em primeiro lugar e mistura tudo. Aí é heresia. Aí fica difícil conversar, porque quando tu conversa, quando tu vai pleitear uma causa, um advogado, quando tem uma ação judicial, tem 2 advogados ali, é difícil tu tirar a razão de um deles. Sempre tem que ter alguém que vá arbitrar. Mas, no nosso caso, nós já temos o autor da vida ao nosso lado, e já dizendo, muitas vezes, aquilo que a gente tem que fazer. E aí fica um pouco difícil. Por quê? Temos vãs filosofias entrando no nosso meio. E a gente gosta mais dessas vãs filosofias. A gente gosta mais de alguém que tem conhecimento para aplicar. A gente gosta um monte desse tipo de prática. E o autor da vida, aquele que detém todo o conhecimento, que engraçado, a gente deixa em segundo plano. Por quê? Porque a mensagem deles me confronta. E aí, por causa desses conflitos, muitas vezes, é que tem algumas cadeiras vazias ao nosso redor. Quantas pessoas, por causa do meu direito, já não foram embora da igreja que eu faço parte? Quantas pessoas do meu convívio familiar já não falam mais comigo por causa que eu tinha razão? Tu acha que Jesus Cristo não tinha razão sobre todas as coisas? E mesmo tendo razão sobre tudo, anunciando para nós, por meio de profetas, anunciando para nós por diversas formas, de diversas maneiras, ele veio aqui, mais uma vez anunciou, de forma humilde, de forma mansa. Mas eu não posso dar o braço a torcer, até porque, biblicamente, eu estou certo. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, a gente tem que entender que a nossa missão é propagar o reino de Deus. E isso está em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para a gente não se preocupar com as demais coisas, concernentes à nossa sobrevivência. Deus é um bom pai e sabe do que a gente necessita. Então, se a gente perdeu alguma coisa, só confia nele porque ele vai restaurar. É difícil, eu estou falando por experiência própria. Deus vai restaurar. Então, fiquem tranquilos e cumpram o seu papel. Nós somos humanos. Nós somos seres que fomos o quê? Salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. E a nossa vida é em louvor a Ele. Então vamos deixar para trás algumas outras coisas. Vamos deixar para trás nossas inimizades. Vamos deixar para trás os nossos conceitos. A não ser que sejam heresias. Heresias têm que ser batidas com muito rigor e não pode aceitar. Mas as demais coisas, tudo bem, vamos relevar. Vamos relevar. Por quê? Porque é mais importante que a gente complete a missão do que nós venhamos a ser conhecidos por aqueles que fazem um monte de coisa, mas no final não serviram para absolutamente nada. Por quê? Porque fizeram para o seu próprio interesse. 1 Coríntios 13 deixa isso muito claro. Tem sempre eu gosto sempre de elucidar no grupo caseiro com a galera lá, que, claro que o jovem rico, o jovem rico ele foi negado pelo quê? Porque ele não quis vender tudo e seguir a Jesus, certo? Certo, né? Beleza. Mateus 18, se não me falha a memória. 1 Coríntios 13 fala, se tu vender tudo o que tu tiver, todos os teus bens, e mesmo assim se não tiver amor, isso não serve para nada. Então tem uma questão que é muito importante, que é o quê? Nós estamos exemplificando duas coisas, de contextos diferentes, é claro, mas duas coisas, tá? Que apontam para uma ação semelhante. Essa ação semelhante, nas duas elas tinham uma coisa em comum, que era o quê? Elas não eram guiadas por Deus. Porque no jovem rico estava o próprio Deus ali, falando para ele, vem só vende tudo que tu tem. Bah, eu tenho coisa demais, não vai rolar. E no outro, por causa
Provavelmente por causa de questão de orgulho, por causa de questão de vaidade. Ah, tudo bem, aqui eu dou, aqui, ó, que legal. Mas aí todo mundo, tu é o cara. Esse aqui é um homem de Deus mesmo. E aí tu passa uma coisa que começou de uma vontade, de algo que era natural, aquilo ali torna-se a razão da tua vida. Que é o quê? Obter o reconhecimento dos outros. É a velha máxima do diferentemente igual. E aí o que vai acontecer? Os dois não cumpriram aquilo que Deus queria que eles cumprissem. Então, a gente precisa entender que nossa vida tem que ser totalmente guiada por Ele. E aí vamos seguindo aqui. Portanto, depois do triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma falsidade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou, não passa assim tão rápido, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, para saber se de fato tem algo que é de Deus para nós e algo que não é de Deus para nós, Deus vai ser sempre o mesmo. E as coisas de Deus vão nos transformar. Então, se eu era antigamente um mentiroso, óbvio que quando eu me aproximo de Deus eu vou abandonar a mentira. Se eu era um idólatra, eu vou abandonar a idolatria. Se eu fazia as coisas que não glorificavam a Deus, eu vou trazer as coisas agora para o centro da vontade dele. Essa é a transformação, segundo aquilo que ele tem nos anunciado. Então a gente precisa começar a crescer nisso tudo. Porque muitas vezes os valores que a gente tem, eles não refreiam os nossos impulsos carnais. E o que isso está querendo dizer? A gente não para de pecar. Por livre e espontânea vontade. Que é diferente do pecado involuntário, porque a gente é pecador e todo dia a gente falha. Então, esses são cuidados que nós precisamos ter, principalmente a partir do momento que a gente começa a ler e entender o que a palavra está querendo nos dizer. E aí, para terminar, acho que pode subir o louvor, não sei se tem louvor e tudo mais e tal. A gente tem que entender algo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não se preocupem com aquilo que nos rodeia. Não se preocupe com aquilo que está ao teu redor e aparentemente parece que quer te estragar. Aquilo que Deus te deu, se Deus te deu uma direção para estudar, e às vezes tu não tem recurso financeiro, por causa que a faculdade é um momento em que tu não tem um emprego tão legal, tudo mais, confia em Deus que Deus vai suprir. Às vezes não vai ser do jeito que tu quer, porque o que a gente quer? A gente quer ter um melhor emprego possível, mas às vezes Deus levanta um irmão para ajudar, um familiar para ajudar. É a mesma coisa, só que dentro do nosso orgulho não é aceitável. Por quê? Porque eu queria ter um grande cargo para poder, daqui a pouco, além de pagar a faculdade, eu poder comprar um carro e poder fazer todas essas coisas que eu queria. Mas a gente já não vive mais a nossa vida.
E essa é a grande questão. Se a gente já não vive mais a nossa vida, nós temos que aceitar aquilo que Deus está fazendo. Se eu ainda não alcancei algo que eu desejo, eu continuo sujeitando a Deus. Que Ele vai me dar no tempo certo. E o tempo certo é dEle. E é perfeito. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então é só a gente descansar no Senhor. Coisa que muitas vezes não temos feito. Então, sei lá, agora que a gente joga, vamos se colocar de pé. E sei lá, se alguém se sentir pesado assim de alguma coisa, porque tem seguindo cursos na sua vida que não são claramente apontados por Deus, mas são pelos teus receios e temores, e quiser entregar isso aqui no altar, a gente vê que a obra da cruz, ela era um ato público justamente para justificar, para tornar claro quem era o detentor do poder. Então, a partir do momento em que houve a crucificação, ali estava sendo estabelecido a vontade soberana de Deus. E a gente precisa, muitas vezes, num processo de reconhecimento, a gente precisa dizer para principados e potestades que nós abandonamos alguns conceitos. É para isso que serve apelo. Então, muitas vezes, o reconhecimento público não é unicamente para ti, mas é também para que tu possa declarar para principados e potestades que até então estavam conduzindo a tua vida, que tu está deixando ele de lado. E que agora tu está servindo ao verdadeiro Deus. Então, para aqueles que estavam sendo enredados por vãs filosofias, ou seja lá o que for, conceitos de vida, e isso estavam lhe afastando completamente da vontade soberana de Deus, dá um passo à frente, porque não é para nós que o reconhecimento precisa chegar, mas é para ti em secreto e principalmente para Deus, que é o teu Senhor, que é o teu Pai, que é o autor da vida.